Olá pessoal, essa é a minha dica número 2 para quem for fazer o Enem. E desta vez eu vou tratar de um assunto que vem sendo muito abordado nas últimas provas, que é a hidrostática. Muitas questões estão caindo da parte da mecânica. Esse é um dos assuntos que mais está sendo cobrado nas últimas provas. E para começar a falar dos principais princípios que a gente estuda nele, cabe ressaltar dois conceitos fundamentais da hidrostática. O primeiro conceito é o que significa a pressão. A pressão nada mais é do que a relação entre a força aplicada a um corpo e a área de atuação desta força. Como exemplo da pressão, existe exemplo da aplicação da pressão e como isso pode ser utilizado para benefício é a cama de pregos. Aqueles homens que se deitam nas camas de prego, eles utilizam muitos pregos, ao qual você acaba aumentando o valor da área de contato. A força não se altera porque a força é o peso dele mesmo, e isso faz com que a pressão diminua. É a pressão que faz com que o camarada se fure por conta de um prego, por conta de alguma coisa cortante, digamos assim. E o outro princípio, o outro conceito básico, antes de a gente começar os princípios, é o conceito de densidade. Eu vou abordar somente a densidade do corpo, não vou falar a diferença de densidade de massa específica, mas eu aconselho uma leitura sobre isso, tá? Bom, a densidade é a relação, essa densidade volumétrica, ok? O que a gente utiliza mais na hidrostática. A densidade é a relação entre massa e volume. Como uma pergunta simples e que todo mundo já sabe a resposta, mas que é fácil confundir, é o que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Bom, tanto 1 kg de chumbo como 1 kg de algodão tem 1 kg. Porém, o volume que você precisa ter para adquirir 1 kg de chumbo é muito menor que o volume que a gente precisa ter para adquirir 1 kg de algodão. Daí a nossa confusão, às vezes, se algumas pessoas por acaso falar que 1 kg de chumbo é mais pesado. Não, eu sei que o chumbo, entre aspas, é mais pesado, mas 1 kg de cada coisa é 1 kg. A massa não modifica. O volume que eu preciso de chumbo é que é diferente do volume de algodão. Bom, vamos aos princípios fundamentais. Bom, o primeiro princípio que vamos ver é este aqui, o princípio de Pascal. É o princípio que explica o elevador hidráulico, como é que você aplica uma força pequena de um lado e acaba do outro lado levantando o carro. Porque Pascal descobriu que quando você tem um fluido confinado, como tem aqui, a pressão que você aplica num ramo, ela é distribuída, igualmente distribuída por todo o fluido. Neste caso, a pressão que a gente tem nesse primeiro ramo é exatamente a mesma pressão que a gente tem aqui no segundo ramo. De modo que, como a expressão que traduz a pressão, ela é a relação entre força e área, nós teremos que a pressão, vamos lá, a pressão no primeiro ramo, ela é igual à pressão no segundo ramo. Como a pressão no primeiro ramo é a força 1 sobre a área 1, e a pressão no segundo ramo é a mesma coisa, só que com os dados referentes ao outro lado, o que a gente tem? Se a gente aplica uma força pequena numa área pequena, a gente pode acabar do outro lado tendo uma força grande se a área for igualmente grande. Por exemplo, se eu aplico uma força, só para a gente ter uma ideia da proporcionalidade dessas coisas, se eu aplico uma força de 3 newtons de um lado numa área de 3 newtons do outro,
a relação entre força e área é 1 Newton por metro quadrado. Do outro lado, se por acaso a área for de 50 metros quadrados, a força aplicada precisa ser de 50 newtons para que essa relação continue sendo igual. Daí você aplica uma força pequena de um lado, acaba tendo uma força maior do outro lado. É o que nós conseguimos com este princípio, ok? Caiu uma questãozinha sobre isso, acho que foi ano passado, ao qual essa questão falava sobre o elevador utilizado por deficientes físicos em ônibus, por exemplo. Você descobria que a força que precisava levantar era de 1000 newtons por cada massa, e a área que esses 1000 newtons estavam colocados era 5 vezes maior que a área do outro lado. Então você já sabia que a força seria 5 vezes menor, então acabava que era fácil descobrir a resposta. Bom, o teorema de Stephen, acho que a figura não carregou aqui, mas eu vou tratar dele então aqui no nosso Paint. Seguinte, bom, aqui nós temos um recipiente onde neste recipiente tem um certo fluido. Para simplificar, a gente diz que esse fluido é a nossa fonte da vida, a água, que tem um fluido. Bom, eu vou marcar aqui 2 pontos diferentes. Eu vou marcar aqui esse ponto A, onde aqui nesse ponto A é exatamente a superfície do fluido. Eu vou marcar aqui o ponto B, que está a essa altura, essa profundidade, né? Está essa profundidade aqui. Bom, o teorema de Stephen fala o seguinte. O teorema de Stephen fala o seguinte. Fala sobre a pressão devido à coluna de líquido. Significa o seguinte: a pressão aqui no ponto A, ela é diferente da pressão no ponto B. A pressão aqui na superfície, em A, ela é diferente da pressão no ponto B. A pressão em A é a pressão atmosférica, a pressão que todos nós sentimos neste momento devido à presença do ar. E a pressão em B é a pressão atmosférica mais a pressão devida a essa coluna de líquido aqui que tem do ponto A até o ponto B. Então a gente pode traduzir o seguinte, que a pressão em B, ela é simplesmente a pressão em A mais, vou colocar aqui a pressão devido ao líquido. Pressão L porque é a pressão devida ao líquido. E essa pressão devida ao líquido é fácil da gente encontrar. Nada mais é do que a densidade do líquido, a gravidade, vezes a altura. Quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão devida ao líquido. De uma maneira geral e específica, você vai encontrar isso nos livros da seguinte forma: que a pressão no ponto B, ela é a pressão no ponto A ou a pressão atmosférica. É melhor colocar ponto A porque talvez aqui acima do ponto A não tenha ar, pode ter algum outro líquido de densidade diferente. Então, para não colocar na cabeça que só funciona se for a atmosfera aqui, não, qualquer fluido, certo? Então a pressão no ponto B é a pressão no ponto A mais a densidade, gravidade, altura. Esse é o teorema de Stephen, que fala sobre a pressão devida a uma coluna de líquido, ok? E caiu uma questãozinha referente a isso no ano passado e no ano retrasado também. É uma candidata, é um assunto que é candidato. Bom, e o último teorema, outro princípio, essas figuras estão com mal de mim, é o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, ele fala da força
aplicada por um fluido em algum corpo que está mergulhado nesse fluido. O que significa isso? Digamos que eu vou fazer o oceano. Como o oceano é muito grande, então vai dar a imagem toda. Aqui está o nosso oceano. E aqui no nosso oceano tem um barquinho. Tem um barquinho flutuando aqui no oceano. Barquinho muito bonito, né? Aqui está o barquinho flutuando aqui no oceano. Bom, deixa eu pintar aqui o barquinho para sabermos que ele está flutuando. Bom, o barquinho tem uma força aplicada a ele. Eu tenho certeza que aqui, apontando para baixo, tem a força devido à gravidade, que a gente chama de peso. E para cima, como ele está equilibrado, tem que ter uma força também aplicada para cima. Essa força aplicada para cima, ela é denominada empuxo. E ela é aplicada devido ao fluido, nesse caso devido à água. E como esse barquinho está em equilíbrio, o empuxo ele é igual ao peso para este caso. Eu sei que o peso é o produto da massa pela gravidade, pelo campo gravitacional. E essa massa, ela é a massa do barquinho. Porém, como eu quero relacionar o empuxo não com as grandezas referentes ao barco, mas sim as grandezas referentes ao fluido. Quando eu falo de fluido, não é conveniente falar da massa do fluido. Já imaginou a gente calcular a massa do oceano? Então fica complicado a gente fazer isso. Como a densidade é a massa pelo volume, a massa do oceano nada mais é do que a sua densidade pelo seu volume total. Se eu quiser saber, por exemplo, a massa referente a massa de água referente ao barquinho que o barquinho aqui deslocou, eu vou simplesmente saber qual foi a massa que o barquinho deslocou, que eu estou aqui pintando dessa outra cor. Essa é a parte de água que o barquinho deslocou e essa é a parte de água que está exercendo a força no barquinho. Desse modo, a gente pode relacionar o empuxo da seguinte forma, traduzir, né, o empuxo da seguinte forma, sabendo que o empuxo é a força aplicada por um fluido. Ele vai ser a densidade do líquido vezes o volume deslocado, ao qual é essa parcela aqui de rosa que está aqui pintada, é a parte do barquinho que está dentro d'água, vezes a gravidade. Vezes a gravidade. É assim que a gente calcula o empuxo. Onde você vai ver, por exemplo, como é que um balão consegue. O balão é mais pesado que o ar, mas mesmo assim ele consegue flutuar, né? O navio é muito pesado, mesmo assim ele consegue flutuar. O que acontece com os submarinos quando ele submerge e quando ele emerge? Quando ele está descendo, ele simplesmente faz com que a sua densidade aumente, ou seja, ele capta a água do próprio oceano. E quando ele quer emergir, ele diminui a sua densidade, fazendo com que ele pareça, por exemplo, óleo. O óleo ele flutua na água porque tem densidade menor. É o que o submarino faz. Ele espelha a água, tem alguns compartimentos preenchidos de ar e a sua densidade fica menor que a densidade do oceano. Desta forma encerro a minha participação para esta videoaula aí. Espero que vocês tenham mais uma vez entendido. Um grande abraço e boa sorte no exame de vocês.